Paz do Senhor, meus amados irmãos, como vocês estão? Espero que vocês tenham passado um final de ano maravilhoso. E aqui estamos nós prontos para iniciar as nossas aulas, como fazemos todos os anos já há alguns anos, né? Cumprindo rigorosamente aquilo que é estabelecido pela CPAD, pois a nossa igreja é a Assembleia de Deus. E nós estaremos agora entrando nesse primeiro trimestre sobre a matéria a Santíssima Trindade, meus amados. Nesta primeira aula, nós estaremos falando sobre o mistério da Santíssima Trindade. Nós estaremos explicando o que seria essa Santíssima Trindade. Estaremos entrando em alguns detalhes que muitas pessoas não conhecem, né? Na segunda aula, nós falaremos sobre o Deus Pai. Na terceira, sobre o Pai ter enviado o Filho. Na quarta aula, sobre a paternidade divina. Na quinta aula, nós já estaremos falando sobre o Deus Filho, e aí nós já vamos mudar o nosso assunto, partindo para o Deus Filho. Então, a cada momento, nós estaremos acrescentando aos irmãos. E eu gostaria já de iniciar esses nossos estudos aqui para 2026, falando sobre esse assunto que é importantíssimo, meus amados. Nós estamos aqui falando sobre a teontologia, sobre isso que nós falaremos durante esse trimestre que nós estaremos passando para os irmãos. Teontologia significa Deus, ou seja, theo significa Deus, onto significa ser ou existência, e logos significa o quê? Estudo ou ciência. Muito simples, não é verdade? A teologia, meus amados, ela estuda Deus e estuda a salvação. Já a teontologia, que é o nosso assunto, é a revelação sobre Deus. Ok? É a revelação sobre Deus, feita através do quê? Através da Escritura Sagrada. Ela é a nossa base. Este é um ramo da teologia sistemática que estuda especificamente Deus como ser. Não como ser humano, Deus como um ser, ok? A sua natureza, a sua essência, os seus atributos como a onipotência, a onisciência, a onipresença, o amor, a justiça, entre tantos outros atributos que ele tem. Mas também, meus irmãos, apresenta a sua relação com a criação, ou seja, nós. Enfim, foca em quem Deus é e como ele se manifesta nesta relação conosco. Respondendo assim, meus irmãos, muitas questões quanto à sua existência e entre tantas outras coisas que vão enladear todo o ensino que nós teremos nesse trimestre, não é verdade? Falaremos, portanto, sobre a Santíssima Trindade nesta aula, que é o Deus único revelado em três pessoas eternas, o que também na teologia é chamado de pericorese. Lembra? Nós já estudamos sobre a pericorese em aulas passadas também. Ou seja, é uma interpenetração, vocês devem se lembrar desse gesto que eu fiz, né? É uma interpenetração entre as pessoas da Trindade. É a harmonia entre elas de uma maneira tal que cada uma exerce um papel, ou seja, cada uma exerce uma função específica, sem, porém, entrar em confronto, entrar em choque uma com a outra, porque não são três deuses, mas sim três pessoas que formam um único Deus. Isso tem que ficar muito claro para os irmãos nesta nossa aula de hoje. É uma relação onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se glorificam mutuamente. Eles se contêm, como nós já explicamos para os irmãos, se contêm uns aos outros de uma forma perfeita, expressando ali uma comunhão total entre eles. Esses, meus amados, é um dos pilares centrais da fé cristã, onde o Pai é revelado como fonte e originador da salvação. O Filho já é revelado como verbo encarnado que redime e reconcilia
a nossa relação com Deus, a nossa relação uns com os outros. E o Espírito Santo vem como regenerador, como capacitador e como santificador também. E assim fica muito claro, meus irmãos, que estas funções, embora sejam distintas, né, elas não são individualizadas. São ações distintas, cada um tem uma ação a praticar, só que elas não são individualizadas. Isso traz assim uma cooperação, vamos colocar dessa forma, intratrinitariana. Então existe isso evidencia claramente a cooperação entre eles no plano da salvação, sabe? No plano da salvação, na edificação da igreja. Portanto, não são três deuses. Isso precisa ficar muito claro para os irmãos, com três funções diferentes. Não são cada Deus com uma função diferente, não é isso. Mas é um só Deus. O Pai que é Deus, o Filho que é Deus e o Espírito Santo que é Deus. E os três juntos formam apenas um Deus. É dessa forma que nós enxergamos, temos que enxergar, entendemos, e é dessa forma que a Escritura nos coloca. Foi assim que escreveu também Agostinho lá em Trinitate. Nós vamos falar disso mais para frente. O texto sugerido, meus irmãos, o texto sugerido está em Mateus 3, de 13 a 17. Ok? Mateus 3, de 13 a 17. Aqui fala sobre o batismo de Jesus, né? Ele traz em si, esse pequeno texto que nós falamos aqui para os irmãos, muita informação, mas muita informação mesmo. É que às vezes nós não conseguimos enxergar certas coisas. E hoje nós estamos aqui para termos os nossos olhos abertos para isso, né? E dessas informações nós podemos começar pelo fato de que não o batismo, né, mas o ritual de submersão ou de imersão do ser humano já era um costume judaico, ou seja, era um ritual que era feito, ele era chamado de mikvah. Mikvah, é assim que nós falamos, ok? Este ritual ele era usado para purificação pelos judeus e inclusive até por algumas seitas, como os essênios, mas era fartamente usado, era para purificar as pessoas. Portanto, não foi João Batista que surgiu com isso, não foi ele que apareceu, não foi a primeira vez que apareceu, não. Muitas pessoas pensam que foi João Batista que deu início a esse rito, né? Mas não foi João Batista, meus amados. Agora, João Batista, ele deu um novo significado a este ritual que eles praticavam naquela época. Ele tornou esse ritual no batismo cristão, para uma nova vida em Cristo através do arrependimento e preparação. Vejam bem, arrependimento e preparação. O batismo não lava os seus pecados, não é ele que tira os seus pecados, não. Ok? Ele é uma demonstração, sabe? Ele transformou isso, meus amados, em uma declaração de morte para o pecado e um renascimento para uma nova vida em Cristo. É assim que funciona, sabe? O cristão, já antes de tomar a decisão de se batizar, ele já está morto para o pecado. Então Jesus ali ele já restaura a vida dele. E aí ele vai opinar pelo seu batismo. Esse batismo, meus amados, é essa declaração pública de que ele tem a nova vida renovada em Cristo Jesus, que agora ele é um cristão. Né? E aí vem a grande pergunta que muitas pessoas com certeza fazem. É difícil, mas muitas pessoas fazem. Né? Se Jesus não tinha pecado, por que ele buscou e recebeu o batismo de João? E o próprio texto, meus amados, já esclarece isso quando diz lá no versículo 15, se vocês lerem o texto sugerido, vocês vão ver que no versículo 15, ele diz que Deus fez isso para cumprir toda a justiça. Foi, portanto, para o cumprimento da exigência da lei. Veja o que diz Mateus 5,17. Fala assim, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir.
tanto a lei quanto aquilo que foi estabelecido pelos profetas. Portanto, ser batizado como pecador, sem o ser, porque os pecadores eram batizados para buscar uma nova vida em Cristo, né? Ser batizado como pecador, sem ser pecador, aponta para a sua missão como servo, como aquele servo sofredor que nós vemos lá em Isaías 53, né, no versículo 11. E assim Jesus o fez, em obediência ao plano redentor do Pai, vivendo assim perfeitamente o que a lei exigia, meus amados. João 1,17 acrescenta muito sobre isso. E com esta atitude dele, já fica o exemplo, aquele exemplo que nós temos que ter em nós, o exemplo de obediência, o exemplo de humildade, aquele exemplo do serviço que você tem que servir, tem que ser servo de Deus. Mas precisa ficar muito claro uma coisa para os irmãos. Às vezes nós entendemos uma coisa e não entendemos outra, ou fica alguma coisa sem entendimento. Se eu falhar nesse sentido também, depois me perguntem que eu respondo. Mas precisa ficar muito claro para vocês aqui que o batismo em águas, ele não lava pecado. Eu já mencionei, mas precisa ficar muito claro isso. Ele não lava pecado nenhum. Ele simplesmente torna pública a sua fé naquele Deus Salvador maravilhoso que nós conhecemos. Porque quando o batizado humano ele é feito, é porque o ser humano já morreu anteriormente para o pecado. Acabei de falar isso para os irmãos, repito para vocês, é dessa forma, você já morre anteriormente para o pecado. E neste momento, no momento do batismo, é o momento que você está ressuscitando para uma nova vida com Cristo, conforme Romanos 6, Colossenses 3, versículo 1 e 2, você está declarando, meus amados, que você agora tem uma vida em Cristo Jesus publicamente. Todo mundo toma conhecimento disso através do seu batismo. Vemos também, meus irmãos, que com o batismo do Filho Jesus, com o batismo do Filho, houve a manifestação no mesmo evento, ou seja, nesse evento do batismo, no texto que nós lemos, houve ali a manifestação do Espírito Santo lá no versículo 16 e também ouviu-se a voz do Pai no versículo 17. Interessante, né? A gente pensa sobre isso, mas não pensa muito, porque passa muita coisa batido. Mas nós vemos que no batismo houve a manifestação dos três em um só momento. Portanto, fica muito clara essa manifestação, os três ali ao mesmo tempo. Diferente do que creem, né, os unicistas, ok? Nós já falamos sobre os unicistas também, não vou repetir, é uma heresia, mas já falamos, vamos mencionar um pouco mais para frente, mas já falamos dos unicistas, não vou voltar nisso, depois a gente volta nisso, mas eu vou dar seguimento aqui. Portanto, mesmo sendo ele um só Deus, nós vemos nesse texto que nós estamos estudando, que ele se manifesta individualmente, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Ok? Esta é a Santíssima Trindade que nós estamos aprendendo e estamos conhecendo um pouco mais hoje. Entenda, meus amados, que Jesus, em momento algum, ele deixou de ser Deus, porque Deus ele não deixa de ser Deus em momento nenhum. Mas, embora sendo Deus, ele se fez carne e tabernaculou entre nós. É assim que diz a palavra. Olha que maravilha. Então, Deus, ele veio e se fez carne e tabernaculou entre nós. E no batismo, nós vemos o próprio Filho de Deus como homem. O próprio Filho de Deus como homem. Vemos também o Espírito Santo que veio sobre ele em forma de pomba, ou seja, visível, né? E assim nós vemos ali a confirmação pública de que Jesus era o ungido de Deus, ou seja, o Filho do Altíssimo. Isso está lá em Lucas 1, versículo 32, o que o revela como o verdadeiro Messias esperado, embora ele não tenha sido recebido desta forma, mas isto o revela como sendo o verdadeiro Messias. Portanto, fica muito claro que a vinda do Espírito Santo não foi pela regeneração de Cristo que estava ali se batizando, porque ele era sem
pecado, mas sim para a sua capacitação no exercício do serviço público, do serviço que ele ia fazer para o mundo de um modo geral, conforme Pedro declarou ali a Cornélio, né? Ele disse que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo para curar todos os oprimidos pelo diabo. Isso está em Atos 10, no versículo 38. E assim, meus irmãos, cumpre-se todas as profecias messiânicas. Nós vemos elas em vários textos, mas temos Isaías 61, João 1, de 29 a 34, Lucas 4, de 18 a 21. Né? Então nós temos muitos textos que profetizaram a vinda do Messias, do Antigo Testamento também. Agora, a cena culminante do batismo de Jesus é quando a Trindade se manifesta, porque é isso que nós estamos estudando hoje. Então, a cena culminante é exatamente esta, que é onde o batismo é autenticado pela voz do Pai que declara: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17, Lucas 3,22, Marcos 1,11. Esta, meus irmãos, é uma das poucas vezes em que a voz do Pai é audível, de uma maneira geral, em um momento ali histórico. Né? Ali é apresentada de forma muito clara a aprovação divina e pública do ministério do Filho. O Pai confirma que Jesus não é apenas um profeta ou não é apenas um mestre. Eu falo apenas não diminuindo a pessoa dos profetas e dos mestres, mas querendo exaltar o nome de Jesus, né? Ele era assim o quê? O Filho eterno, o Messias prometido, conforme nós vemos lá em Lucas 42, no versículo 1. A voz do céu, meus amados irmãos, ela não inaugura a filiação de Jesus, mas o proclama diante de toda a multidão, mostrando que a sua filiação é eterna, conforme nós vemos em João 1,14, que diz o quê? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória a Deus, como a glória do unigênito do Pai, onde cheio do Pai, cheio de graça e verdade. Esta, meus irmãos, é a voz e o eco do decreto eterno desta união hipostática. Vocês lembram? União hipostática, o que era? É Jesus sendo plenamente Deus e Jesus sendo plenamente homem. Isso chama-se união hipostática. Ele não traz apenas a mensagem de Deus, porque nós levamos a mensagem de Deus. Então ele não traz apenas a mensagem de Deus. Ele é a mensagem de Deus, meus amados. Ele é a voz de Deus falando aos ouvidos dos homens. Vemos, portanto, meus irmãos, no batismo de Jesus, a manifestação plena, quando o Pai fala do céu. O Filho está nas águas e o Espírito desce como uma pomba. Que maravilha, não é verdade? E as coisas vão se esclarecendo conforme você lê e vai pensando, vai refletindo a respeito e vai analisando, as coisas vão se esclarecendo. Então, meus irmãos, fica muito claro que Deus é uma só essência, é um único Deus. E ele subsiste em três pessoas distintas. E é claro que a doutrina da Trindade é um mistério. Nós precisamos entender isso, é um mistério. E esse mistério, ele é revelado apenas pela palavra de Deus. Ok? Então nós cremos, entendemos, aprendemos e nos firmamos nisso através do quê? Através da nossa fé. É um mistério revelado pela palavra e pela nossa fé. E assim nós cremos dessa maneira. Porque se nós fôssemos analisar de uma maneira racional, ficaria impossível entendê-la. Porque a prova, né, vem através das escrituras sagradas e, além disso, através da relação pessoal que você tem, que você tem com Deus. Né? Então, nós usamos todas essas orientações e nós cremos nela. Por quê?
porque trata-se de espiritual. Só há uma maneira de nós provarmos Deus, é experimentando Ele, é estando com Ele, é vivenciando esta relação. E nós precisamos vivenciar esta relação de fato. Se você for raciocinar, parar, pensar, você fala, meu Deus, é um Deus do impossível mesmo, é um Deus do impossível. São coisas inexplicáveis por seres humanos, mas espiritualmente, para aquele que tem fé, fica muito claro como nós estamos mostrando aqui. Portanto, meus irmãos, existe um único Deus, que é invencível em sua natureza. Invencível em sua natureza. Ele é indivisível também em sua natureza. E nós vemos isso lá em Deuteronômio 6,4, que diz, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, o único Deus. E esta essência, ou ousia do grego, essência, ousia do grego, é eterna, ela é infinita, ela é imutável, ela é santa, ela é amorosa, ela é justa, ela é onisciente, entre tantas outras coisas que nós poderíamos falar aqui. Portanto, não há três essências, não existe três essências ou três deuses, mas sim uma única natureza divina compartilhada plenamente pelas três pessoas da Trindade, como nós vimos ali no batismo de Cristo. Entre outros textos também, que a gente vai mencionar, onde aparece essa pluralidade de relação. Né? Então não é triteísmo, ou seja, não são três deuses, mas é uma única natureza divina, compartilhada plenamente pelas três pessoas. Entenderam? Eu acredito que ficou claro para os irmãos, mas qualquer dúvida podem perguntar, que eu estou aqui para responder e aprender mais um pouco junto com os irmãos também. A Trindade, meus amados, vamos firmar isso tudo na nossa mente. Ela subsiste em três pessoas realmente distintas, mas não separadas na divindade. Cada uma delas possui a plenitude da divindade, sendo coeternas, coiguais, consubstanciais também. Veja que o Pai, ele planeja e ele elege, está em Efésios 1,4. O Filho, ele executa a obra expiatória, isso está em João 3,16. Confirmem essas coisas. E o Espírito Santo aplica o benefício da salvação, Tito 3,5, Romanos 8,16. É muito vasto o contexto de tudo isso que nós estamos falando aqui, mas há necessidade de que se leia com muita atenção para que se entenda como nós estamos explicando para os irmãos. E então nós entendemos assim, meus amados, nós vemos com isso que o Deus bíblico não é uma unidade absoluta, aquela unidade monolítica ou impessoal, é ele mesmo. Não, ele é uma unidade composta, uma unidade dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, que fique claro a vocês que a doutrina da Trindade que nós estamos aprendendo hoje, embora muito clara no Novo Testamento, porque nós vemos muito falar sobre ela no Novo Testamento, né? Mas ela tem os seus fundamentos preparatórios lá no Antigo Testamento. Não se inventou nada com a nova aliança, ninguém colocou palavras na Escritura somente no Novo Testamento ou na nova aliança para poder trazer essa informação para vocês. Não. Nós já percebemos isso ali no momento da criação, onde o termo usado para Deus é Elohim. Elohim é o plural de Eloá. Não vou me aprofundar nisso, senão a aula ficaria muito longa. Mas Elohim é o plural de Eloá. Este termo ele é usado também na criação do ser humano, quando diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Nós vemos isso também quando Deus fala consigo mesmo, né? Eis que o homem é como um de nós. Eis que o homem é como um de nós. Nós, olha o termo, Gênesis 3:22. Se vocês quiserem, leiam depois esses textos para entender o contexto disso tudo.
Quando ele fala também, eia, desçamos, ó, desçamos e confundamos ali a sua língua, Gênesis 11, 27. Então, ele fala, desçamos e confundamos, plural, meus amados. Também na pergunta, né, que ele faz lá em Isaías 6,8, que ele fala, a quem enviarei? Quem irá por nós? Quem irá por nós? Fica muito claro através desses textos a pluralidade de Deus. Não que ele seja deuses, não. Ele é um Deus, mas existe a pluralidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja também lá em Isaías 48,16, né? Fica muito claro quando ele fala. São tantos textos que a gente pode acrescentar. Em Isaías 48,16, ele diz o que? E agora, o Deus me enviou a mim e ao seu Espírito. Olha, então o Deus enviou a ele e ao seu Espírito. Isso tudo, meus amados, demonstra três pessoas distintas atuando em unidade redentora. E assim, mesmo de forma velada, no Antigo Testamento, ele pressupõe apenas um Deus de Isaac, Jacó, um Deus de Abraão, em um testemunho adicional e bíblico de que as três pessoas são um único Deus. E que elas... E todo esse contexto, meus amados, todo esse contexto e esse testemunho traz consigo uma complementação a todo este entendimento que nós estamos passando para os irmãos. E isso vem e o esclarece, isso vem e elucida com muita clareza o Novo Testamento. Sabe, a nova aliança formada em Cristo Jesus, mas que já está posta desde lá do Antigo Testamento. Portanto, Deus é uno em essência, ousia, como nós já falamos, e ele é trino em pessoas, é hipóstasis, todo do grego, sendo cada uma delas plenamente Deus. Um exemplo atual, meus amados, que nós podemos dar para os irmãos entenderem um pouco melhor isto, seria o batismo, que ele é feito em nome do Pai. Fala assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28,19 fala dessa forma. O termo original para nome, em nome de, né, ou em nome do, é ônoma. Esse é o termo ônoma, ou seja, é um substantivo que está no singular. Então, em nome do Pai, aí, e do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, é em nome do Pai. Ele está dizendo que é em nome do Pai, mas ele indica ali, mesmo estando no singular, ele indica o Filho e o Espírito Santo, indicando entre eles uma só essência. Por isso que o substantivo ali está no singular. Ou seja, o batismo cristão é uma confissão trinitária que expressa a fé em um só Deus, que é revelado em três pessoas. Outro exemplo que a gente pode dar também é a bênção apostólica. São três pessoas divinas mencionadas com igualdade, né? Que são os agentes de bênçãos para a igreja, os três agentes de bênçãos para a igreja. Lá em 1 Pedro também, versículo 1 e 2, mostra e deixa muito claro que cada pessoa da Trindade atua em uma dimensão específica. O Pai, ele elege, o Espírito santifica e o Filho redime. Essas coisas ficam muito claras conforme você vai contextualizando biblicamente. Isto demonstra uma harmonia trinitariana no plano da salvação, meus amados. Porém, havendo um só corpo, um só Espírito e um só Deus e Pai de todos, como nós vemos lá em Efésios 4, versículos de 4 a 6. Como podemos perceber, meus irmãos, há uma revelação sobre o Deus triuno já desde o Antigo Testamento. Isso já ficou muito claro para os irmãos. No entanto, este monoteísmo, que também é afirmado por Jesus lá em Marcos 12, 29, assim como foi lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento 6, no versículo 4, ele é relacional.
Por quê? Porque ele permite que a revelação trinitariana se desdobre na história da salvação todinha. Ela é contínua. Romanos 1, 3 e 4, João 16, de 3 a 13, 2 Coríntios 3, 17. Deixa tudo isso muito claro. E isso tudo se consolida nos primeiros séculos da igreja, com o concílio de Nicéia. Lá em 325 nós já demos essa aula também. Se vocês precisarem, eu recapitulo para os irmãos, mas eu não vou deixar essa aula tão longa assim, explicando essas coisas, né? Resumindo aqui, no concílio de Nicéia se lutou contra o arianismo, que era contra a divindade do Filho. O arianismo era contra a divindade do Filho. Nós já estudamos isso. Não adianta eu ficar martelando em coisas que nós já vimos, né? Isto posto, meus amados, surgiram, devido a essas coisas, muitas controvérsias contra o Espírito Santo. No concílio de Nicéia aceitou-se o Filho, mas as controvérsias começaram a atacar o Espírito Santo. Um desses movimentos foi o dos pneumatômacos. Exatamente, foi o dos pneumatômacos, que significa o combate ao Espírito Santo, ou combater o Espírito. E assim eles alegavam que o Espírito Santo não era plenamente Deus. Não era plenamente Deus. Ele não tinha a mesma substância que Deus. E isso, meus amados, foi plenamente combatido no concílio de Constantinopla, lá em 381. E esse concílio de Constantinopla, ele reafirmou e até ampliou para o Espírito, né? Ele elevou isso ao Espírito Santo, a confissão que foi feita lá em Nicéia quanto ao Filho. Então o Espírito Santo passou a ter a mesma essência de Deus no entendimento humano, que não entendia, não era nem o entendimento humano, o entendimento desses hereges que estavam ali, né? E sendo assim, foi sistematizada a doutrina trinitariana no período mais ou menos ali de 354 a 430 depois de Cristo. Inclusive, Agostinho de Hipona falou muito sobre isso no Tratado de Trinitate, né? Isso se tornou, meus amados, isso se tornou e é o dogma central da fé cristã. Portanto, é uma coisa indiscutível hoje em dia, não se discute mais isso. É tácito, é certo, é verídico, é verdadeiro. Nós vemos também isto reafirmado também depois de muito tempo por Tomás de Aquino, lá entre 1225 e 1275, 80, mais ou menos ali, depois de Cristo, na Suma Teológica, que defende que o Pai não é gerado, que o Filho é gerado eternamente do Pai antes dos séculos e que o Espírito Santo procede do Pai e também do Filho. Porque o Filho, ele procede como palavra em essência com Deus e em amor ao Espírito Santo. Efésios 2,18. Porque por ele ambos temos acesso a um mesmo Espírito, ao Pai. Ou seja, o cristão ele ora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Olha que maravilha, meus amados, como a palavra de Deus ela é direta, concisa e pega bem no nosso coração, assim, e vai nos abrindo a mente, nos esclarecendo as coisas, não é verdade? Portanto, nós adoramos a um único Deus e verdadeiro, a um único e verdadeiro Deus, vamos dizer, desta maneira fica melhor especificado. E ele está em três pessoas eternamente distintas, mas consubstanciais e coeternas. E aqui eu volto a falar sobre a pericorese. Só um trechinho, não vou entrar também, nós já estudamos, mas o que é a pericorese, né? Pericorese é onde cada pessoa habita na outra, sem ofuscá-la ou confundi-la. Portanto, nós cremos no monoteísmo bíblico, que é uno em essência ou substância. Ele é indivisível na sua natureza, consistindo em três pessoas: o Pai, o Filho
e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintos, meus amados, apenas na função, apenas na sua manifestação, apenas nos seus aspectos, onde cada pessoa da Santíssima Trindade tem todos os atributos divinos, todos os atributos divinos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm todos esses atributos. E entendido isso, nós vemos que tudo o que nós falamos hoje, meus amados irmãos, fundamenta não apenas a adoração cristã, mas toda a estrutura da redenção humana em todo o curso da igreja. E claro, meus amados, que isto gerou algumas heresias, como nós já estudamos em outras aulas sobre as heresias. Isso gerou conflitos, gerou o triteísmo. O triteísmo, meus amados, é crer em três deuses separados, ou o unitarismo, que nós falamos também. Eu falei que não ia mencionar, mas vamos falar um pouco. Vamos só deixar claro, né? O unitarismo, ele nega a divindade do Filho, nega a divindade do Espírito Santo. Né? Mas tudo fica muito claro ao nós estudarmos o que nós fizemos hoje, todos esses contextos. E ao nós lermos também ali João 1:1, que diz, né? Em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós vemos também lá em João 14:16, que diz o quê? Eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Olha, meus amados, outro não quer dizer outro diferente, é outro igual, com a mesma essência. É isso que quer dizer, meus amados. É desta forma, para que Ele possa habitar conosco para sempre. É assim que diz a palavra de Deus. Portanto, meus amados, negar a divindade do Verbo, que é Cristo, é negar o próprio Deus. Negar a divindade do Espírito Santo é negar o próprio Deus. Pedro também declara lá em Atos 5, versículo 3 e 4, que mentir ao Espírito Santo é mentir para Deus. Fica muito claro isso, né? Foi o caso de Ananias, nós já estudamos também sobre Ananias, eu acho que todos lembram disso. Irmãos, lá no início ali no começo da igreja, por volta ali do século III, a igreja ela rejeitou todo esse ensino unicista, esse modalismo, inclusive o sabelianismo. Sabélio era um teólogo egípcio que entendeu e aceitou esse unitarismo, esse modalismo, essas coisas todas, né? E por fim ele acabou por ser excomungado pelo Papa Calixto I, lá em 220 depois de Cristo. E com tudo isso que eu tenho passado para os irmãos, nós percebemos que o unicismo e o modalismo estavam incorretos. E sem base nenhuma, como nós estudamos hoje, passamos para os irmãos. O unicismo entende que Deus é um só. E que ora ele se apresenta como Pai, outra hora ele se apresenta como Filho, outra hora ele se apresenta como Espírito Santo. E assim os modalistas também entendem, o sabelianismo também entende desta forma. Porém, os nossos estudos da Escritura Sagrada, sobre a Escritura Sagrada, sobre este assunto, fica muito claro, deixa muito claro, esclarece muito isso. Tudo o que nós explicamos nesta aula está amparado biblicamente, onde nós vemos claramente que através do batismo de Jesus, lá em Mateus 3, 16 e 17, a apresentação do Filho, a manifestação do Espírito Santo e a voz do Pai. 3, meus amados, olha que maravilha. Portanto, meus irmãos, conhecer e crer na Trindade mantém a fidelidade e sustenta a estrutura da salvação humana. Crer na Trindade é crer em um único Deus que salva e se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo em toda a Escritura Sagrada. Nós não podemos permitir que influências externas venham a atrapalhar essa nossa relação com Deus. E isto, meus amados, que nós estudamos hoje aqui, é um fundamento inegociável da fé cristã. Hoje nós entendemos, com toda essa explicação que nós demos aqui, acredito que ficou claro o que é Trindade e como ela é apresentada pela Escritura Sagrada. Agora, nas próximas aulas, nós iremos mais a fundo nestes
conhecimentos. Preparem-se, tem muita informação. Não percam. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.